conversar com o professor Dr. André Ramos Tavares, que é jovem, mas é brilhante, é docente, faz parte da Comissão Nacional de Ética, é um homem de múltiplas atividades, vocês vão gostar muito dele. André, obrigado por aceitar o convite da Uniregistral para conversar com os nossos jovens. Obrigado, eu que agradeço, Analine. Logo se vê que são palavras de um amigo, agradeço sempre a sua gentileza e a oportunidade de estar aqui para conversar sobre esses temas aí tão de interesse de todos, da sociedade, tão atuais, não é? Então, estou sempre à disposição. Muito obrigado pelo convite. Como é que você está enxergando isso, o direito e a quarta revolução industrial? Eu acho que o direito foi sempre resistente, continua sendo, e mais do que isso, o direito ele está ficando para trás. Na verdade, está havendo uma grande anomia, né, em relação às novas tecnologias, a chamada quarta revolução industrial, né, um termo cunhado pelo Schwab, que é o organizador do Fórum Econômico Mundial, né, e por outros autores que também seguem essa linha, para identificar esse fenômeno que é recente e que se caracterizaria, sobretudo, pelo momento disruptivo que as tecnologias estão a propiciar num futuro muito próximo, né? Então, há toda uma série de indicativos de que, em algum momento muito próximo, nós teremos uma verdadeira convulsão do ponto de vista vamos dizer assim, das possibilidades que a tecnologia já estará desempenhando, né? Então, o direito que tem essa resistência natural ao novo, né? Nós sempre somos da área jurídica, não é? Você é muito mais tempo que eu, mais experiência, não, muito mais experiência, né, Analine? Você sabe que a resistência dos operadores do direito às mudanças, por menores que sejam, são colossais. E no caso da tecnologia, isso continua e tem gerado, no meu modo de ver, algumas dificuldades práticas. Então, às vezes, isso gera, vamos dizer assim, uma certa reserva de mercado, dependendo do assunto. Uhum. Né? A resistência à mudança é resistência também à tecnologia, porque tecnologia hoje é mudança, e mudança brusca, às vezes mudança radical, às vezes até mudança disruptiva. Né? Então, a resistência à tecnologia que a gente tem pelos operadores do direito, ela muitas vezes na prática tem significado criação de alguns, vamos dizer assim, de até um certo corporativismo em algumas áreas, né? Tem interferido em concorrência, né? Então, há diversos casos, como aplicativos de motoristas, aplicativos de casas para aluguel. Tudo isso acaba sendo afetado por essa postura do direito e do Estado. Não é só uma postura dos operadores, né? O Estado, que é formado por pessoas, né? Por autoridades que acabam também contribuindo, às vezes inconscientemente, às vezes conscientemente, né? Uma reserva, criando até reservas de mercado inadmissíveis por conta da resistência a uma mudança das regras. E de outra perspectiva se cria a falta de novas regulações do assunto, cria também espaços de uma liberdade infinita para determinados setores. Uhum. Então, a gente tem grandes empresas de tecnologia, a maior parte delas são empresas estrangeiras, multinacionais, a maior parte delas são conhecidas, eu nem precisaria aqui dizer os nomes, né? As pessoas usam isso no seu dia a dia, muitas com aplicativos, outras com produtos, né? Mas são os grandes nomes, a gente está falando de Apple, Facebook e outras tantas, como Google, né? Que acabam, vamos dizer assim, forçando, né, no seu dia a dia, na sua prática, com a sua tecnologia, forçam determinados comportamentos, forçam determinados ambientes, determinadas situações, né, e vão encontrando espaços não regulados, nos quais eles conseguem se apropriar de todo aquele setor. Então, elas não só tendem a uma concentração empresarial e a um domínio de mercado muito grande, né, impedindo o ingresso de novos atores e a própria concorrência, né, como também elas acabam atuando de uma maneira completamente desregulamentada. Uhum. Quer dizer, não há limites, não há, portanto, proteções
que a sociedade deveria, com as quais a sociedade deveria se preocupar. O que você acha que o blockchain significa na ciência jurídica e principalmente nesta área aqui que nós estamos trabalhando, que é o registro de imóveis? O blockchain ainda é uma tecnologia cujas aplicações precisam ser melhor desenvolvidas e explicitadas, né? Mas, na verdade, vamos dizer assim, de uma maneira geral, o blockchain nada mais é do que uma rede criptografada, descentralizada, né, de computadores capazes de fazer um encadeamento seguro, né, segundo a proposta tecnológica que é o blockchain, né, um encadeamento seguro de determinadas informações. Né? Não só um encadeamento seguro, mas também uma certa manutenção descentralizada dessas informações, de maneira que elas não seriam passíveis de serem corrompidas, né? E informações, como eu disse, protegidas por uma criptografia específica. Bom, a aplicação, uma das principais aplicações que se imagina para o blockchain, além da questão da moeda, né? Chamada criptomoeda, bitcoins e outros, né? É justamente na área dos cartórios. Né? Na verdade, na área do Estado. Né? Assim, a grande ideia por trás de idealizadores do blockchain é a substituição de intermediários. Né? É isso que sempre se coloca, de maneira que a sociedade ficaria, entre aspas, livre de intermediários. O maior intermediário é o Estado. Né? A gente já sabe, é o Estado que faz intermediação, né, da sociedade com a própria sociedade, quer dizer, para oferecer segurança, certificações e etc. E os cartórios, né, hoje, no Brasil, pela Constituição, nós sabemos, né, pelo artigo 236, os cartórios são delegatários do Estado na prestação desse serviço essencial à sociedade, considerado essencial, em 88, né? Prestado, no nosso caso, por agentes privados. Né? Então, esse serviço, em tese, poderia ser eliminado, né, pelo blockchain. Na verdade, é que isso é uma visão, no meu modo de ver, muito romantizada da tecnologia. Né? Além de ser revolucionista, pode até ser que em algum momento uma grande revolução venha, mas por conta da tecnologia, mas na verdade nesse momento o sistema cartoral, né, ele promove a segurança, né, de saber quem efetivamente foi ali, se foi realmente, por exemplo, um ato de livre vontade, né, daquele que compareceu efetivamente e se a pessoa que compareceu correspondia efetivamente a quem deveria comparecer. Esse tipo de certificação, né, nesse momento, nesse estágio, não é substituível pelo blockchain. Né? Então, às vezes há uma visão distorcida por conta de algumas... São alguns teóricos, especialmente da área da computação, alguns práticos, né, que têm uma visão muito idealista da tecnologia. Né? A tecnologia tem as suas limitações hoje. Acredito que o blockchain possa, inclusive, ser absorvido. Sim, né? Ele pode conferir mais eficiência. Né? E segurança. Né? Mas isso não significa a extinção dessa delegação do Estado de uma atividade dele para ser exercida por um particular. Eu particularmente, André, eu penso que essa solução do Constituinte em 1988, entregando a um particular que é recrutado pelo Poder Judiciário e continua sob o julgo muito severo do Judiciário, porque é muito comum a cassação de delegações, né? Eu acho que foi uma solução inteligente, foi uma estratégia bem inteligente. Eu acho que com relação ao sistema de registros, de fato eu concordo. Foi uma excelente opção da Constituição de 88, né? Porque submetidas às corregedorias, há uma espécie de controle permanente e busca permanente pela excelência, né, na prestação de serviço. E aí eu digo mais, eu acho que
os serviços prestados pelos cartórios, pelos registradores, cartorários, etc., são serviços que precisam ser realizados de uma maneira muito precisa, né, com uma certa sofisticação, com cuidado. Né? Não são serviços para serem prestados como se fossem produção em massa, desregulados, prestados enfim, num serviço menor assim. né? Eu acho que há certas coisas que nós não deveríamos homenagear tanto a celeridade e digamos, a desregulamentação, e deveríamos privilegiar mais a qualidade e a segurança. A área da propriedade, né? Estão falando dentre outras coisas, estamos mexendo com a área de propriedade. É um direito fundamental de primeiríssima dimensão. Né? Não pode pairar dúvidas, não pode ter um sistema ineficiente, vulnerável, inseguro, com duplicidades, né, com dúvidas. Agora, isso não impede, André, que a Arisp ela está muito empenhada em transformar o registro e as averbações, que são os dois atos que são praticados no registro de imóveis, cada vez mais eficientes e com redução daquilo que o Doing Business considera etapa desnecessária ou complicadora. Né? Então, desde que adotadas opções que garantam a segurança, nada impede que a tecnologia auxilie o serviço a ser cada vez mais confiável. Né? Esse empenho está sendo muito bem concatenado aqui sob o comando do nosso presidente Flaviano Galhardo. Mas você tem uma atuação, você conheceu essa proposta do Operador Nacional de Registro. O que você acha dessa ideia? Então, o ONR, né, Operador Nacional de Registros de Imóveis, né, me pareceu uma ideia muito interessante, porque ele realizaria, ou realiza, né, está para realizar mesmo, uma integração, né, com interoperabilidade dos sistemas, permitir com isso não só uma melhor comunicação interna, mas para a sociedade um acesso mais fácil e mais simples, né, e mais seguro também. Né? Nós estamos falando de geolocalização, integração de diversos bancos de dados ou registros, mais propriamente ditos, né? Num sistema que é capaz de conversar de maneira nacional, né? E é claro que precisa ter um operador, né? Porque a interoperabilidade do sistema ela não acontece se não estiverem todos empenhados e conversando a partir de uma mesma tecnologia. Assim, de uma maneira geral, né, na linha, eu sei que existem diversos detalhes e pequenas polêmicas em torno desse assunto, mas de uma maneira geral eu considero que é uma proposta muito interessante, né? Eu sou favorável a ela, considerei inclusive constitucional, acho que se alinha à proposta da Constituição, e a tudo isso que o sistema de cartórios do Brasil vem desempenhando ao longo dos séculos, né? A busca pela eficiência, pela melhoria. Né? Um grande problema, André, e isso é causa de não haver uma intensificação do investimento estrangeiro no Brasil, é a falta de regularização fundiária. A origem do nosso direito de propriedade é bem confuso, né? Na verdade, quem eram os donos da terra? Eram os índios, né? Exato. E aí todas as tentativas de você ter uma noção exata de que pedaço de chão pertence a quem é muito confuso, principalmente em relação às terras públicas, né? E uma das propostas da Arisp, fazendo convênio com outros 20 estados da federação, é levar a regularização fundiária a sério. Eu acho que o parlamento até contribuiu, tem seguidas leis, né, tentando simplificar. Onde é que nós esbarramos? Sempre às vezes na nossa mente labiríntica, né? Podendo complicar, por que simplificar, né?
Você tem alguma experiência, alguma noção da regularização fundiária? Eu acho que ela é essencial, sempre foi, né? O Brasil, o problema das terras é antigo, né? Você mesmo disse que você, enfim, começaria e começou com os índios, né? Mas nós tivemos essa lei das terras meados do século XIX, né? Em que, na realidade, ali começou um grande problema de exclusão, né, Naline? E também de regularização, porque, em parte, as terras que até então tinham sido tomadas, né, por algumas pessoas, né, algumas leis, a própria lei das terras, né, acabou de alguma maneira regularizando, mas isso nunca foi plenamente regularizado, né? E essa regularização foi, no fundo, onde no Brasil é um momento em que nós compactuamos com o latifúndio improdutivo, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, né? Mais ou menos nessa mesma época, o que os Estados Unidos fez foi a distribuição de pequenas glebas de terras para o povoamento, né, do oeste norte-americano. Isso foi uma diferença significativa em termos de evolução histórica dos dois países, né? Porque enquanto aqui nós fechamos as porteiras, né, para a maior parte da população, e aí começou toda essa dificuldade que nós temos até hoje, né, da grande contingente populacional brasileiro não tem terra para cultivar, né, nem para si próprio, né? Quer dizer, houve a exclusão. Nos Estados Unidos nós tivemos o movimento inverso. Vejam que interessante, né? Nos Estados Unidos foi exatamente a distribuição das terras e distribuição em pequenas propriedades, né? Para que a pessoa pudesse, se fosse o caso, cultivar e ter a sua própria extrair sua própria subsistência da terra, seja para si, seja para explorar comercialmente, né? Então, assim, a terra para mim é um elemento essencial numa cultura capitalista, né? Nós vivemos num capitalismo que às vezes, digamos às vezes não, né? Melhor dizendo que em alguns pontos não chegou no momento capitalista, né? Então, às vezes, né, nós temos situação que decorre muito do problema fundiário, né? Situação não é só o problema de invasão em algumas situações, também é o problema da busca por terra daqueles que querem trabalhar o campo, né? E não tiveram condições por conta de uma política estatal sobre as terras que foi equivocada, no meu modo de ver, lá atrás, né? Foi equivocada para o país, foi equivocada para todos nós sofremos de alguma maneira, um pouco, ainda que indiretamente, as consequências dessa opção lá atrás, né? Acho que, como eu dizia, né, o capitalismo, por exemplo, não tem capitalismo se a gente não tiver um mercado de mão de obra livre, qualificado, nós não temos ainda. Nós ainda assistimos a pessoas em situação equivalente ou similar à de escravidão nesses grandes latifúndios, né? Nós ainda temos situações de pessoas que tentam apenas a própria subsistência, quer dizer, uma economia de subsistência, não é economia capitalista, né? Não demos oportunidade ainda a essas pessoas. E no centro disso tudo ainda é a terra, né? Ainda é toda essa discussão sobre a terra. E nós temos o sistema de cartórios atuando, tentando também, de alguma maneira, contribuir para solucionar esse que ainda é um problema. André, o que você diria, a maior parte de quem nos assiste, que trabalha nas delegações extrajudiciais do registro de imóveis no Brasil inteiro, a inclinação natural, a vocação natural é estudar direito. O que você diria para eles diante da quarta revolução industrial? O que eles têm que tomar cuidado? Naline, é uma pergunta difícil, mas eu diria que é preciso estar hoje, mais do que nunca, atento a essas novas perspectivas tecnológicas dentro da área jurídica. As profissões no futuro irão mudar muito significativamente. A atuação da advocacia, a atuação de cartórios, a atuação dos juízes, acho que nada mais será como tem sido, né? Acho que haverá mudanças, nós não sabemos se elas serão paulatinas ou se elas ocorreram de uma maneira brusca, elas não têm ocorrido ainda, né? Isso eu acho que é talvez o mais assustador para mim, né? Porque pode acontecer num momento de uma
momento disruptivo acontecer, que aí será traumático. É. Né? Então, eu indicaria que as pessoas, além do conhecimento tradicional, que é essencial, Narine, elas se preocupassem, e hoje é possível ir atrás disso por si só, sem necessidade, às vezes, de outros suportes, né? Até Tem na internet, gratuitamente, né? tem gratuitamente, nós mesmos aqui estamos falando disso, né? Tantas pessoas oferecem isso. Tem que ir atrás, tem que pesquisar, tem que ler, tem que poder ter acesso e leitura sobre o que está acontecendo em termos de revolução tecnológica, de quarta revolução industrial. Isso daí é realmente o futuro não vai ser como nós estamos vivendo hoje o nosso presente. Né? Então, isso é uma certeza. Sim. Essas pessoas precisam se preparar. Não dá para dizer como vai ser o futuro. Né? Mas que não vai ser profecia, igual. A profecia não é possível, mas a gente tem certeza que não vai ser como tem sido até agora. Nós conversamos com o professor Dr. André Ramos Tavares, que foi também pró-reitor da PUC, né? Verdade. E é um educador, é um pensador, e é um jovem que ainda vai produzir muito mais do que ele já fez para o Brasil. Obrigado, André. Eu que agradeço.